O silêncio da casa era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da parede e pela respiração pesada de seu Armando, sentado na poltrona desgastada que conhecia cada curva do seu corpo. Aos 83 anos, suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto poliam, pela milésima vez, o rádio Philco que descansava em seu colo como um bebê adormecido. "Vovô, por que o senhor não se desfaz dessa coisa velha?" perguntou Lucas, seu neto de 16 anos, entrando na sala com a impaciência típica da juventude. "Hoje em dia, a gente tem Spotify, YouTube, Netflix." Armando ergueu os olhos cansados, mas ainda brilhantes, e sorriu com uma melancolia que o menino não conseguia compreender. "Essa coisa velha me ensinou a viver, meu filho." Lucas revirou os olhos e se jogou no sofá, mexendo no celular. Armando suspirou, reconhecendo ali o mesmo desinteresse que via nos outros netos, nos filhos, na nora que o visitava por obrigação. Ninguém mais queria ouvir suas histórias. Ninguém entendia que aquele aparelho amarelado pelos anos não era apenas um rádio. Era sua alma. A porta da frente se abriu com o rangido familiar, e Marta, sua filha mais velha, entrou carregando sacolas de compras. Seus 52 anos pesavam nos ombros curvados e no rosto sempre franzido de preocupações. "Pai, precisamos conversar", disse ela, sem nem olhar para ele direito, despejando as compras na mesa da cozinha. "Recebi uma ligação do Lar São Francisco hoje de manhã. Eles têm uma vaga disponível." O rádio escorregou das mãos de Armando, batendo no chão com um som seco que ecoou pela sala como um tiro. Lucas nem ergueu os olhos do celular, mas Armando sentiu como se o mundo tivesse desabado ao seu redor. "Uma vaga", murmurou ele, a voz saindo mais fraca do que gostaria. "Pai, o senhor sabe que não posso mais cuidar do senhor sozinha. Roberto perdeu o emprego, Carla está na faculdade e eu estou cansada." Armando se abaixou lentamente para pegar o rádio, suas articulações protestando com cada movimento. Quando seus dedos tocaram o aparelho, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Não de dor, mas de memória. "Marta", começou ele, a voz embargada. "Você se lembra de quando sua mãe cantava para você dormir?" "Pai, não mude de assunto. O lar é um lugar bom, limpo, com enfermeiras 24 horas. Era sempre carinhoso, do Pixinguinha. Ela cantava baixinho, bem baixinho, enquanto você mamava. Eu ouvia da cozinha, pelo rádio primeiro, depois pela voz dela." Marta parou de organizar as compras, mas não se virou para olhar o pai. "Isso foi há muito tempo, pai." "Foi ontem", suspirou Armando, apertando o rádio contra o peito. "Para mim foi ontem." O silêncio voltou a tomar conta da sala, mas agora era diferente. Carregado de coisas não ditas, de mágoas, antigas, de um abismo que parecia crescer a cada dia entre o velho homem e sua família. Lucas continuava no celular, alheio ao drama que se desenrolava diante de seus olhos, enquanto Marta fingira ocupar-se com afazeres domésticos para não encarar a realidade que acabara de impor ao pai. Armando fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, desejou que o rádio pudesse levá-lo de volta. De volta para quando as vozes que saíam dele eram de esperança, de amor, de um futuro que parecia infinito. Naquela noite, Armando não conseguiu dormir. Sentado na beira da cama, ele ligou o rádio bem baixinho e sintonizou uma estação que tocava música antiga. O aparelho chiou um pouco antes de encontrar o sinal, como sempre fazia há mais de 50 anos. "Ainda está aí, meu velho companheiro?" murmurou para o rádio, passando os dedos pelas grades do alto-falante. A música que saiu foi Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Armando sorriu pela primeira vez naquele dia terrível. Era exatamente essa música que tocava quando ele, aos 15 anos,
ganhou o rádio do patrão da oficina onde trabalhava. "Esse menino merece", havia dito seu João, o dono da mecânica. "Trabalha que nem um homem feito e ainda por cima cuida da mãe doente." Armando se lembrava da sensação de segurar aquele tesouro nas mãos pela primeira vez. Era 1956 e ele morava com a mãe em um quartinho nos fundos de uma pensão. Não tinham quase nada: um fogão a lenha, 2 camas, de solteiro e uma mesa bamboleante. Mas quando ligou o rádio naquela primeira noite, o mundo inteiro entrou naquele cômodo pequeno. Sua mãe, Dona Conceição, estava internada há 2 semanas no hospital da cidade. Tuberculose. Armando passava os dias trabalhando e as noites ao lado dela, ouvindo o rádio que levava escondido debaixo da camisa. "Meu filho", ela sussurrava, com a voz fraca. "Esse rádio vai ser sua salvação. Vai te ensinar coisas que eu não posso ensinar." E ensinou. Foi pelo rádio que Armando descobriu que existia um mundo além da oficina e do hospital. Descobriu o futebol do Flamengo, que virou sua paixão. Descobriu a música, que acalmava seu coração aflito. E descobriu que havia um programa chamado Correspondência do Coração, onde pessoas solitárias mandavam cartas para encontrar companhia. Foi nesse programa que, 3 anos depois, ele ouviu pela primeira vez a voz de Helena. "Meu nome é Helena, tenho 18 anos e moro em Petrópolis. Gosto de ler, de cozinhar e de ouvir música. Procuro alguém sincero para conversar por cartas. Meu sonho é conhecer o Rio de Janeiro." Armando ficou paralisado. A voz era doce, tímida, mas tinha uma firmeza que o tocou profundamente. Naquela mesma noite, ele escreveu sua primeira carta de amor. Um ruído na porta o trouxe de volta ao presente. Era Marta, em camisola, com os cabelos despenteados. "Pai, o senhor precisa dormir. São 2 da manhã." "Não consigo, filha. Fica comigo um pouquinho?" Marta hesitou. Havia anos que não conversavam de verdade. Desde que Roberto ficara desempregado, ela vivia correndo atrás de dinheiro, de contas, de soluções. Não sobrava tempo para o pai e suas nostalgias, mas algo na voz dele a fez sentar na beirada da cama. "Pai, sobre o lar, eu sei que é difícil, mas você quer saber por que esse rádio é tão importante para mim?" interrompeu Armando suavemente. Marta suspirou. "Pai, eu sei que tem valor sentimental, mas foi por ele que conheci sua mãe." As palavras ficaram suspensas no ar como uma revelação. Marta piscou, confusa. "Como assim?" Armando sorriu, seus olhos brilhando com a memória. Programa Correspondência do Coração, 1959. Ela mandou uma carta pedindo um correspondente. Eu ouvi pelo rádio e escrevi para ela. "Vocês se conheceram por correspondência?" Trocamos cartas por 8 meses antes de nos encontrarmos pessoalmente. Ela morava em Petrópolis, eu aqui no Rio. Cada carta era uma descoberta, cada resposta um presente. E tudo começou com a voz dela saindo desse rádio. Marta ficou em silêncio, processando a informação. Nunca soubera dessa história. "Sua mãe guardou todas as minhas cartas", continuou Armando. "E eu guardei todas as dela. Estão ali, na gaveta da cômoda, junto com a primeira foto que ela me mandou." O rádio continuava tocando baixinho. Agora, uma valsa antiga. Pai e filha ficaram em silêncio, ouvindo a música que parecia vir de outro tempo, de outro mundo, onde as coisas eram mais simples e os sentimentos mais profundos. Na manhã seguinte, Marta acordou com uma inquietação estranha no peito. As palavras do pai ecoavam em sua mente. "Foi por ele que conheci sua mãe." Como podia não saber de uma história tão importante? Como podia ter vivido 52 anos sem conhecer o início da história de seus próprios pais? Encontrou Armando na cozinha, tomando café,
e ouvindo o noticiário matinal no rádio. Ele parecia menor sentado ali, mais frágil, como se a conversa da noite anterior tivesse drenado suas últimas forças. Bom dia, pai. Bom dia, filha. Café está pronto. Marta se serviu e sentou-se à mesa, observando o pai. Ele mexia o açúcar no café com movimentos lentos, quase rituais, sem tirar os olhos do rádio. Pai, sobre as cartas que o senhor mencionou ontem. Armando ergueu os olhos, um lampejo de interesse brilhando neles. Quer ver? Sem esperar resposta, ele se levantou com dificuldade e foi até o quarto. Voltou alguns minutos depois, carregando uma caixa de sapatos, amarelada pelo tempo. Colocou-a sobre a mesa como se fosse um tesouro. 8 meses de correspondência, disse ele, abrindo a caixa com cuidado reverente. De setembro de 1959 a maio de 1960. Dentro da caixa, dezenas de envelopes amarelados, alguns com as bordas gastas de tanto manuseio. No topo de tudo, uma fotografia em preto e branco de uma jovem sorridente, com cabelos ondulados e olhos claros. Meu Deus! Sussurrou Marta, pegando a foto. É a mamãe. 18 anos. Foi a primeira foto que ela me mandou, junto com a 10ª carta. Eu havia pedido tanto. Marta abriu um dos envelopes aleatoriamente. A letra era caprichada, feminina, escrita a tinta azul. Meu querido Armando, recebi sua carta de terça-feira e fiquei muito feliz em saber que gostou do livro que recomendei. Eu também amo Machado de Assis, principalmente quando ele fala do amor com tanta delicadeza. Às vezes, fico imaginando como seria se nos conhecêssemos pessoalmente. Será que conversaríamos com a mesma facilidade que escrevemos? Será que seus olhos são tão gentis quanto suas palavras? Ela escrevia tão bem, murmurou Marta, emocionada. Era professora primária. Sonhava em vir para o Rio estudar letras na universidade. Eu prometi que a ajudaria a realizar esse sonho. E ajudou? Nos casamos em dezembro de 1960. Ela veio morar aqui comigo, mas nunca mais falou em estudar letras. Disse que tinha encontrado sua vocação maior, ser minha esposa e depois mãe de vocês. Marta continuou folheando as cartas, descobrindo uma história de amor que nunca imaginara. Ali estava sua mãe aos 18 anos, sonhadora, apaixonada, cheia de planos. E ali estava seu pai, jovem mecânico que se correspondia com uma moça de Petrópolis e sonhava em construir uma família. Por que vocês nunca nos contaram essa história? Armando sorriu tristemente. Vocês eram jovens, tinham pressa. Acreditavam que histórias de amor eram bobagem de gente antiga. E depois, sua mãe ficou doente e não sobrou tempo para lembranças românticas. Pai, eu... Não precisa se desculpar, filha. Sei que foi difícil para todos vocês. O câncer dela durou 2 anos. Vocês cuidaram dela com tanto carinho. Mas depois, quando ela se foi como se uma parte da família tivesse morrido também. Marta sentiu os olhos marejarem. Era verdade. Depois da morte da mãe, 5 anos antes, a família se despedaçara. Os filhos se afastaram, cada um lidando com a dor à sua maneira. E o pai ficou sozinho com suas memórias e seu rádio. Mopique, sabe o que ela me disse no último dia? Continuou Armando, a voz embargada. Estava muito fraca, quase sem conseguir falar. Mas pediu para eu ligar o rádio e sintonizar aquela estação que toca música antiga. Quando começou a tocar, carinhoso, ela sorriu e sussurrou. Foi assim que tudo começou, meu amor. Com música e com você. O silêncio tomou conta da cozinha. Marta segurava a foto da mãe jovem e Armando olhava para o rádio como se pudesse ver através dele todos os anos que se passaram. Pai, disse ela finalmente, me fale sobre o primeiro encontro de vocês. Os olhos de Armando se iluminaram
como se uma chama há muito tempo apagada tivesse sido reacesa. Ele pegou uma das cartas da caixa, a última da pilha, e a segurou, com cuidado. Maio de 1960. 8 meses de cartas, e finalmente decidimos nos encontrar. Eu estava tão nervoso que quase desisti 3 vezes. Ele abriu a carta e leu em voz alta. Querido Armando, aceito o seu convite para nos encontrarmos no Rio. Estarei na Central do Brasil no dia 20 de maio, às 2 da tarde, próximo ao relógio. Usarei um vestido azul e levarei um livro na mão. Dom Casmurro, que você me deu vontade de reler. Confesso que estou nervosa, mas também muito feliz. Será que você é tão gentil pessoalmente quanto é nas cartas? Com carinho, Helena. Eu cheguei 1 hora antes, continuou Armando, sorrindo. Fiquei andando pela estação como um bobo, verificando o relógio a cada 5 minutos. Quando vi aquele vestido azul se aproximando, o coração quase saiu pela boca. E como foi? Ela era ainda mais bonita do que na foto, mas o que me impressionou foi o sorriso. Quando me viu, sorriu como se me conhecesse há anos. Não houve aquele constrangimento que eu imaginava. Foi como se fôssemos 2 velhos amigos se reencontrando. Armando se levantou e foi até o rádio, ajustando delicadamente o volume. Caminhamos até a confeitaria Colombo. Ela queria conhecer. Havia lido sobre em uma revista. Pedimos café e bolo de chocolate. E sabe o que mais me marcou? O quê? Ela riu. Ria de tudo. Das minhas piadas ruins, dos meus nervosismo, até de um garçom que derrubou uma bandeja 3 mesas adiante. O riso dela era como música, filha. Como a música mais bonita que já saiu deste rádio. Marta observou o pai se perder. Nas lembranças, havia algo diferente nele agora. Uma vitalidade que ela não via há anos. Ficamos conversando por 4 horas. Quando vi, já estava escurecendo. Acompanhei ela até a rodoviária e no caminho passamos por uma loja de rádios. Ela parou na vitrine e disse: "Um dia quero ter um rádio assim, para ouvir música enquanto cozinho." Anotei mentalmente aquelas palavras. "O senhor comprou um rádio para ela?" "Não, filha. Comprei este rádio. Nosso primeiro presente de casamento para nós mesmos. No dia que nos casamos, em dezembro, instalei ele na cozinha do nosso quartinho. Alugado. Era pequeno, só tinha 2 cômodos, mas quando ligamos o rádio pela primeira vez como marido e mulher, tocou Ave Maria, do Schubert. Sua mãe chorou. Marta sentiu um nó na garganta. Nunca havia imaginado seus pais assim. Jovens, apaixonados, construindo uma vida junto com sonhos simples e um rádio usado. Depois vocês se mudaram para esta casa? 2 anos depois. Você estava a caminho e precisávamos de mais espaço. Seu Joaquim, que era dono desta casa, estava se mudando para Brasília. Fez um preço bom para nós. Lembro que sua mãe chorou no dia da mudança. Por quê? Medo de que a felicidade não cabesse em uma casa maior. Armando riu baixinho. Bobagem dela. A felicidade cresceu junto com vocês. E o rádio sempre foi importante assim? Sempre. Era nossa trilha sonora. Ouvia futebol domingo, de manhã, enquanto sua mãe fazia almoço. À noite, sintonizávamos programas de música romântica. Quando vocês eram pequenos, dormiam ouvindo A Hora do Ângelus. Lembra? Marta assentiu. Lembrava vagamente de adormecer com música clássica tocando baixinho. Quando Pedro nasceu, o primeiro som que ele ouviu em casa foi deste rádio tocando Tico-Tico no Fubá. Sua mãe disse que seria um sinal de que ele seria alegre. E foi, não foi? Pedro, o filho mais novo de Marta, que agora morava em São Paulo e raramente visitava o avô. Pai, por que nós nos afastamos tanto depois que a mamãe morreu? A pergunta ficou suspensa no ar como uma confissão. Armando desligou o rádio e se sentou novamente. Porque a dor nos separa, filha.
e porque vocês acharam que cuidar de mim era um fardo, não um privilégio. As palavras de Armando atingiram Marta como um soco no estômago. Ela quis rebater, dizer que não era verdade, mas as palavras ficaram presas na garganta porque, no fundo, ela sabia que ele estava certo. Pai, não é que... Filha, não precisa se explicar. Eu entendo. Vocês têm suas vidas, seus problemas. Roberto desempregado, Carla na faculdade, Pedro lá em São Paulo construindo a carreira. E eu aqui, um velho teimoso que não quer se desfazer de um rádio antigo. O senhor não é um fardo, pai. Então por que estou indo para o lar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marta olhou para as cartas espalhadas sobre a mesa, para a foto da mãe jovem, para o rádio que testemunhara uma vida inteira de amor e memórias. Porque eu tenho medo, sussurrou ela finalmente. Medo de quê? Medo de perder o senhor como perdemos a mamãe. Medo de não conseguir cuidar direito. Medo de ver o senhor sofrer e não poder fazer nada. No lar tem profissionais, tem estrutura, tem tudo, menos amor, completou Armando suavemente. Marta começou a chorar. Não conseguia mais segurar as lágrimas que vinham se acumulando há anos, desde a morte da mãe, desde que assumira sozinha a responsabilidade pelo pai, desde que a vida se tornara uma sucessão de contas para pagar e problemas para resolver. Eu não sei mais como fazer, pai. Desde que a mamãe morreu, parece que esqueci como ser sua filha. Só sei ser cuidadora, enfermeira, administradora. Esqueci como conversar, como ouvir suas histórias, como te amar direito. Armando se levantou e abraçou a filha. Seus braços, mesmo frágeis, ainda tinham a força do afeto paterno. Você nunca esqueceu de me amar, filha. Só esqueceu de mostrar. Eles ficaram abraçados por um longo momento, ouvindo apenas o tic-tac do relógio e lá fora, o som da cidade acordando para mais um dia. Pai, me deixa ouvir mais algumas cartas? Armando sorriu e voltou para a cadeira. Marta escolheu um envelope aleatoriamente e começou a ler. Meu querido Armando, hoje sonhei com você. Sonhei que estávamos sentados em um banco de praça, ouvindo música, vendo as crianças brincarem. Era um sonho tão real que, quando acordei, procurei por você ao meu lado. Um dia ainda vamos realizar esse sonho, não vamos? Um dia vamos ter nossa casa, nossos filhos, nossa música. Com todo amor, Helena. Ela realizou o sonho, murmurou Marta. Todos eles. Casa, filhos, música e mais de 50 anos ouvindo este rádio tocando a trilha sonora da nossa vida. Marta abriu outra carta e depois outra. Em cada uma, descobria um pedaço da história dos pais que nunca conhecera. Helena jovem, sonhadora, apaixonada. Armando trabalhador, dedicado, construindo um futuro com as próprias mãos. Pai, o senhor ainda tem as cartas que escreveu para ela? Não, filha. Eu mandava, ela guardava. Mas no último Natal que passamos juntos, ela me devolveu uma. Disse que era especial. Ele procurou no fundo da caixa e tirou um envelope diferente dos outros, com seu próprio nome no remetente. Qual carta é essa? A carta em que pedi ela em casamento. Marta arregalou os olhos. Por carta? Não tive coragem de fazer pessoalmente. Escrevi 15 páginas declarando o meu amor e pedindo para ela se casar comigo. Terminava dizendo que se a resposta fosse não, eu entenderia, mas que ela havia me feito amar a vida de uma forma que eu nunca imaginei possível. E qual foi a resposta dela? Armando sorriu com os olhos brilhando. Ela apareceu na minha porta no dia seguinte, sem avisar. Quando abri, ela estava ali, com uma mala na mão e um sorriso que iluminava o mundo inteiro. Só disse: minha resposta é sim, para tudo. Para o casamento, para a vida, para o amor.
Naquela noite, sintonizamos o rádio em um programa de música clássica e dançamos valsa na sala, planejando nosso futuro. Nesse momento, Lucas entrou na cozinha, ainda em pijama, procurando algo para comer. Parou ao ver a mãe e o avô cercados de cartas antigas. O que é isso tudo? São as cartas que sua avó e eu trocamos antes de nos casarmos, explicou Armando. Cartas? Tipo, no correio mesmo? Tipo, no correio mesmo? Riu Marta. Eles se conheceram por um programa de rádio. Lucas se aproximou, curioso apesar de si mesmo. Sério, vô? Era tipo um app de namoro da época? Era melhor que qualquer app, meu neto. Era de coração. 3 semanas depois, a casa tinha um cheiro diferente. Cheiro de bolo de chocolate e café fresco. Cheiro de família reunida. Pedro havia chegado de São Paulo na véspera, atendendo ao chamado insistente de Marta. Carla interrompera os estudos para passar o fim de semana com o avô. E Lucas, pela primeira vez em meses, largara o celular para ouvir as histórias do vô. Conta aquela do primeiro jogo do Flamengo que o senhor ouviu, vô, pediu Lucas, sentado no chão ao lado da poltrona de Armando. Ah, essa é boa, disse Armando, ajustando o rádio no colo. Era 1957, Flamengo e Vasco no Maracanã. Eu estava trabalhando na oficina, mas seu João deixou todo mundo parar para ouvir. O locutor era Ari Barroso, que falava com uma paixão. Vô, o senhor ainda torce para o Flamengo? Perguntou Carla. Ainda e sempre, minha neta. Inclusive, tem jogo hoje à tarde. Que tal ouvirmos juntos? Podemos assistir na TV, pai, sugeriu Pedro. Ah, não, retrucou Armando, acariciando o rádio. TV não tem a mesma emoção. No rádio você precisa imaginar tudo. O gol fica mais bonito na imaginação. Marta sorriu da cozinha, onde preparava o almoço de domingo. Havia cancelado a vaga no Lar São Francisco na semana anterior, depois de uma longa conversa com Roberto e os filhos. Eles encontrariam uma maneira de cuidar do pai ali mesmo, em casa, cercado de suas memórias e de seu rádio querido. Mãe, disse Carla, aproximando-se da cozinha. Você leu todas as cartas da vovó? Todas. São 87 cartas. 87 pedacinhos da história de amor mais bonita que já conheci. Eu quero ler também. Seu avô ficará feliz. Ele anda falando de fazer um livro com as cartas para deixar de herança para vocês. Sério? Ele diz que quer que vocês saibam que o amor verdadeiro existe, que vale a pena esperar, que vale a pena lutar por ele. Carla ficou pensativa. Mãe, você e o papai se amam como eles se amavam? Marta parou de mexer a panela e olhou para a filha. Oh, não da mesma forma, filha. Cada amor é único, mas seu pai e eu nos amamos, sim. À nossa maneira, com nossos defeitos, com nossa correria do dia a dia. O amor não precisa ser sempre poético para ser verdadeiro. E agora? Vocês vão ficar bem cuidando do vovô? Vamos dar um jeito. Família não abandona a família. Da sala chegou o som do rádio sendo sintonizado. Armando procurava na estação do jogo, e os chiados e ruídos da busca criavam uma sinfonia familiar para todos ali. Achei! Gritou ele. Meninos, venham ouvir! Todos se reuniram na sala. Pedro sentou no sofá ao lado do pai. Lucas, no chão, Carla, na outra poltrona. Marta trouxe café para todos e se acomodou no braço da poltrona do pai. Antes do jogo começar, disse Armando, quero dizer uma coisa para vocês. Todos ficaram em silêncio. Este rádio me ensinou muita coisa na vida. Me ensinou que existe beleza no mundo, mesmo quando tudo parece difícil. Me ensinou que as palavras têm poder, que a música cura, que o amor encontra um jeito. E agora, no final da minha vida, ele está me ensinando a coisa mais importante de todas. O que, vô? Perguntou Lucas. Que família é como música.
Às vezes desafina, às vezes sai do ritmo. Mas quando todos tocam juntos, o resultado é sempre bonito. Armando ligou o rádio e a voz do locutor ecoou pela sala. Boa tarde, torcedores! Aqui é Luiz Penido, direto do Maracanã, para mais um Fla-Flu emocionante. Mas ninguém estava realmente prestando atenção no jogo. Estavam todos ali, juntos, ouvindo não apenas o rádio, mas uns aos outros, redescobrindo que família não é fardo, é música. É harmonia que se constrói com paciência, com perdão, com amor. E quando o Flamengo marcou o primeiro gol, aos 15 minutos do primeiro tempo, o grito de "Gol!" de Armando foi acompanhado pelos gritos de todos os netos, filhos e noras. O rádio havia ensinado mais uma lição. Alegria compartilhada é alegria multiplicada. Naquela tarde de domingo, na casa cheia de música, cartas de amor e memórias, seu Armando entendeu que seu rádio havia cumprido sua missão. Não apenas o havia ensinado a amar a vida, havia ensinado sua família a amar uns aos outros novamente.